Voltamos com o Tarobá Rural para falar sobre a sanidade agropecuária, um assunto importante e que sempre tem palestras, reuniões, discussões sobre esse assunto, principalmente no oeste do Paraná. Recentemente teve um evento desses em Cascavel e a nossa equipe acompanhou. O Paraná já é considerado um estado livre de febre aftosa, mas todo ano é preciso vacinar os rebanhos. Chegar ao status de estado livre da doença sem a vacinação poderia estimular ainda mais a exportação de carne, que já é significativa. Essa meta foi o centro das discussões do Encontro Regional de Sanidade Agropecuária, que aconteceu na quinta-feira. Exatamente todo o processo, né, que você precisa fazer, como você garantir a sanidade do animal, como se garantir a segurança alimentar, como se garantir a melhor prática produtiva, né? Então são todos esses passos que levarão, né, exatamente a isso. Quer dizer, o estado, a América já é livre da aftosa, já com vacinação. Então agora é uma questão de dar um próximo passo para que isso aconteça. O encontro foi organizado pelo Oeste em Desenvolvimento, um conjunto de entidades privadas e governamentais. Além de falar da carne de gado, durante as palestras, foi lembrado que 65% dos países que poderiam comprar a produção de suínos aqui da região, por exemplo, não estão de olho na carne por causa de questões sanitárias. Por 65% do mercado externo não compra carne suína paranaense devido a problemas sanitários. Esse é o grande problema. Em função disso é que estamos trabalhando intensamente nas ações para derrubar essas barreiras sanitárias, para que nós podemos participar livremente e vender para todos os países compradores de carne suína do mundo. Outro assunto discutido foi o descarte de animais mortos. Não existe hoje uma lei específica que regulamente essa tarefa, o que é preciso mudar. Quando morrem, por exemplo, na suinocultura, que é um dos grandes gargalos aqui da região, porque é exuberante essa produção, e na avicultura, a compostagem que é permitida na propriedade não está dando conta do tratamento adequado, segundo os produtores, ela se torna onerosa, difícil, prolongada demais. Eles gostariam que esses animais pudessem ser recolhidos então para graxarias ou para industrialização e transformação em gorduras, em produto dessecado, que poderia ser usado para fertilizante ou para qualquer outra finalidade que fosse permitido. Que esse sistema fosse regulamentado, mas ele já parte do princípio que o transporte de animais mortos não é permitido. Seja de que forma for, se for por acidente, se for por doença, ele tem que ser tratado dentro da propriedade. Como isso não está regulamentado, nenhum fiscal vai autorizar que isso aconteça, nem em casos excepcionais. O que foi discutido durante o evento vai ser entregue ao próprio Ministério da Agricultura. Isso deve acontecer no dia 9 deste mês, para que o governo tenha em mãos uma sugestão de como atuar daqui para frente. E veja agora como fechou a cotação do boi gordo. Em Cascavel, R$ 150 arroba, R$ 147 em Londrina, R$ 152 em Toledo. Em Londrina, o suíno fechou a semana a R$ 3,50 o quilo, R$ 3,40 em Pato Branco, em Umuarama, R$ 4,00. O frango em Cascavel, preço médio, R$ 2,59, R$ 3,07 em Umuarama, R$ 3,45 em Maringá. Sexta e ontem, sábado, o ministro da Agricultura em exercício, Elmar Novak, esteve no oeste do estado do Paraná. Ele visitou algumas cooperativas, participou de algumas reuniões e também visitou a TV Tarobá em Cascavel. E nós conversamos com ele, produzimos também o programa Tarobá Entrevista e alguns dos assuntos nós separamos para você ver os melhores momentos aqui no Tarobá Rural, porque são assuntos importantes para todo o estado do Paraná. Olha só. Hoje o Ministério da Agricultura tem foco, sabe aonde quer chegar e nós queremos passar de 7% da participação no mercado internacional do agronegócio para 10% em 5 anos. Então, para atingir essa meta não é fácil, nós precisamos colocar a mochila nas costas e correr o trecho. O ministro Blairo viajou dia 30 de agosto, ficará até dia 26 de setembro e vai visitar 7 países da Ásia. E nós já temos boas notícias de lá. Nós já temos aí a notícia de investimentos de mais de 240 milhões de dólares de Hong Kong no Brasil. Temos já abertura de alguns mercados que estavam incipientes, enfim. Mas tudo isso vai ser anunciado tão logo o ministro Blairo Maggi retorne com essas boas novas. Agora, para chegar lá, nós temos aí uma estratégia que é o Agro Mais,
que está dando o que falar, né? A AgroMais foi lançado há 3 semanas junto ao presidente Temer no Palácio do Planalto e é um programa de desburocratização, de modernização, de eficiência do Ministério da Agricultura. E nós ouvimos sempre o setor produtivo brasileiro dizer, né? Se o Estado não atrapalhar, já ajuda muito. Mas nós queremos muito mais. Nós queremos, além de não atrapalhar, nós queremos estimular, incentivar. E foi por isso que nós reunimos o setor e perguntamos qual é o problema que o setor tem? Qual é o gargalo dentro do Ministério da Agricultura que pode te ajudar a alavancar o negócio? E foram nos apresentados quase 315 gargalos e é isso que nós estamos tentando resolver. Nessa lista de gargalos que vocês devem estar, com certeza, a logística, o transporte hoje no Brasil. Essa questão ela já sai um pouquinho da alçada do Ministério da Agricultura. Mas sobre essa questão de logística, hoje eu vou pegar um gancho no que foi dito pelo presidente Michel Temer na sua primeira reunião com os ministros após a instalação do governo definitivo. Sim. O governo vai trabalhar como um todo em prol das políticas públicas, ou seja, não vai haver ilhas dentro do governo. Os ministérios vão se comunicar, vão conversar e vão buscar soluções junto para os problemas. O senhor fez um anúncio e falou sobre o PISACOP. O que é? Pergunta que eu lancei ainda no primeiro bloco. Esse é um programa de extensão rural, pesquisa e assistência técnica que ajuda o pequeno e o médio produtor a ter uma maior produtividade na sua área. E isso fazer com que ele tenha mais renda, que ele tenha uma produção sustentável e de maior qualidade. Em resumo, como seria isso? Através da qualificação, através de um treinamento e assistência técnica na ponta. Então, aquele pequeno produtor, e nós tivemos experiências maravilhosas, né? O pequeno produtor que tinha lá a sua área, era um pequeno produtor de leite, por exemplo, e depois do programa, depois de ter acesso a novas técnicas, depois de ter acesso à assistência técnica e depois de conhecer as pesquisas que foram feitas e que nos deram aquele resultado, passaram a ter 30% a mais de produtividade na sua área. Então, os investimentos são muito pouco para o ganho que ele representa. Então, a ideia é fazer com que isso seja modelo para o país. Muito bem, agora a gente faz uma pausa só para dar o tempo de você esquentar água para o chimarrão, né? Hoje tá bom para tomar chimarrão. Daqui a pouco a gente volta e vamos falar sobre uma carta de reivindicações que agricultores de Cascavel já prepararam e vão entregar aos candidatos à prefeitura da cidade. Até já!